Um momento. Ok, boa tarde. A partir desse momento, nós estamos com a reunião sendo gravada. Desejar boas-vindas a todos e todas aqui, nossos cursistas, nossos formadores da tarde de hoje. Hoje nós vamos trabalhar o eixo formativo 1, que trata sobre gestão democrática, política educacional e legislação. Eu vou passar a palavra ao primeiro formador da tarde, que é o nosso querido professor Pedro Santana. Pedro, boa tarde. Boa tarde, gente. Novamente estamos juntos nesse momento de formação. Agradecer a presença de todos, né, e todas que se fazem presente de forma virtual, mas no formato online, síncrono, e dizer que é uma satisfação muito grande da CEMED, de toda a equipe envolvida nesse processo, com o que nós estamos semeando ao longo desses últimos dias e, obviamente, contar com a colaboração formativa de cada um dos cursistas que são, na verdade, professores e professoras da nossa rede. Como muito bem colocou a professora Fabiana, hoje nós teremos um espaço dividido em apresentações, mais uma apresentação que são apresentações de pessoas diferentes, mas que se encontram para o mesmo objetivo. Fabiana? Então, nós vamos trabalhar sobre, né, a perspectiva do eixo 1, que é falar da gestão democrática, de políticas educacionais, e conversar um pouco sobre a parte legislativa do processo que envolve a gestão democrática. E aí a gente busca, dentro dessa conversa, primeiro colocar que esse material, ele é um material de apresentação do eixo. É importante que os cursistas, né, acessem no AVA o eixo. Lá vocês terão indicativos de leituras que são consideradas obrigatórias, que estão, né, dentro do eixo no AVA. Vocês vão encontrar também no próprio ambiente virtual, a biblioteca virtual, é a biblioteca que também tem material de apoio complementar, que vai contribuir com esse processo formativo. Nós também vamos lançar, certo, um fórum de debates. É importante que cada um de nós venhamos a interagir, inclusive, né, quando eu digo nós, somos todos mesmo, nós que estamos nessa condição aqui de mediar esse processo, de dialogar com vocês. Mas o grande objetivo dessa tarde é apresentar o eixo. E, obviamente, que a produção de toda a leitura, de todo o material, a gente pode consolidar a partir daquilo que vocês vão lendo. É importante que leiam o material, se aprofundem no material e avancem sobre o material. Bom, quando a gente fala de gestão escolar democrática e participativa, a gente precisa entender que tem o ponto e o contraponto. O que seria esse ponto e esse contraponto quando a gente fala de gestão democrática e quando a gente fala de participação? Primeiro, é importante a gente entender que é preciso compreender a concepção entre democrático e ser democrático, e autoritário e ser autoritário. Então, quando a gente entende, a gente busca compreender a gestão democrática na escola, a gente precisa compreender em que contexto essa concepção nasce no campo da história. E a gente entende que essa discussão nasce como um contraponto a partir da Constituição de 88, depois a professora Kelma vai falar um pouco, mas ela nasce exatamente para se contrapor ao autoritarismo que a gente viveu no tempo de chumbo, na época da ditadura. Então, quando a gente tem uma perspectiva, né, de entender uma visão de gestão autoritária, é porque a gente guarda reservas de um autoritarismo que nós fomos formados ao longo da história. Quer queira, quer não, na ditadura, nós vivenciamos um período da história em que o governo, né, além de não ter uma eleição direta,
né? Porque a democracia não se traduz apenas pelo voto direto, mas nós não tínhamos uma sociedade que era escutada, nós não tínhamos instrumentais, ferramentas, equipamentos para escutar essa sociedade. Então, a linguagem adotada sempre foi uma linguagem autoritária, que se contrapõe à democracia, que se contrapõe ao democrático. Avançando nessa perspectiva, a gente, a partir de 88, e das leis que se seguem à Constituição Federal, que é considerada uma Constituição cidadã, né, coloca como a escola como um espaço importante para se trabalhar os aspectos democráticos. E aí é quando se lança a proposta da gestão democrática na educação, e, obviamente, dentro do eixo da educação, a gente vai compreender, quando a gente fala de sistema municipal de ensino, quando a gente fala de rede, né, quando a gente fala de conselhos que atuam dentro dessa estrutura da educação, mas fazendo um recorte para a escola, a gente entende que essa democracia ela é uma construção permanente. Por isso que o tema do curso de gestão, a aula inaugural, foi focado exatamente na capacidade que nós temos de democratizar a própria democracia. E para você democratizar a própria democracia, você precisa compreender que nós vamos construir isso à luz de experiências democráticas, de vivências democráticas. E existe um conjunto de instâncias dentro da escola, e aí a gente vai focar na escola, para entender como é que se constrói essa gestão escolar democrática no dia a dia, na rotina e no chão da escola. Fabiana. E aí vem um grande conceito. A gente está falando de gestão escolar, e aí vem uma reflexão à luz da própria imagem. O que gestar e gestão têm em comum? A gente pode pensar, né? O que é que a gestão tem em comum com o gestar? A gente utiliza de uma linguagem metafórica exatamente na perspectiva de compreendermos que existe uma relação muito profunda no que concerne a própria etimologia da palavra. Ambas se encontram porque quando a gente fala de gestão, a gente recorre a um processo de gestação, mas, acima de tudo, a gente recorre a um processo de gestar. Quando a gente assume uma gestão escolar, nós estamos gestando um conjunto de ideias e possibilidades que podem ser implantadas ou implementadas no seio da escola e que têm uma relação embrionária com um conjunto de ideias. E quando a gente fala de um conjunto de ideias, dentro de uma gestão escolar democrática, nós estamos tratando exatamente das pessoas que estão envolvidas e que são atores e protagonistas desse processo de construção. Então, é muito importante a gente fazer essa reflexão do que vem a ser profundamente, né, do que vem a ser posto como sendo o espaço de construção de ideias e que essas ideias sejam coletivas. Por favor. E aí a gente traz uma visão de Cury sobre essa concepção, essa relação entre gestar e gestão. Para Cury, gestão provém do verbo latino gero, gesse, gestum, gerere, e significa levar sobre si, carregar, chamar a si, executar, exercer, gerar. Trata-se de algo que implica o sujeito. Isso pode ser visto em um dos substantivos derivados deste verbo. Trata-se de gestátil, ou seja, gestação. Isto é, o ato pelo qual se traz em si e dentro de si algo novo, diferente, um novo ente. Ora, o termo gestão tem sua raiz etimológica em ger, que significa fazer brotar, germinar, fazer nascer. Da mesma raiz provém os termos genitora, genitor e germen. Então, Cury, ele traz essa reflexão à luz de uma metáfora para dizer o quão importante é esse processo de gestão. O quão significativo é pensar na gestão como um processo de gestação, como um processo de germinação e como um processo de crescimento da instituição escolar.
Então, quando assumimos o papel de gestores e gestoras, nós estamos abraçando o compromisso de fazer com que ideias que sejam estas coletivas, à luz de diretrizes, né, educacionais firmadas por um sistema municipal de ensino, ele possa exatamente contribuir para a formação de sujeitos cidadãos, sujeitos de direitos e sujeitos de deveres. Fabiana? E aí a gente pensa exatamente quando faz a gestão na escola. É pensar na escola. E nós utilizamos muito, né, palavras de efeito. Nós falamos que a escola ela precisa ser autônoma, nós falamos que a escola ela precisa ser comprometida, democrática, transformadora e de qualidade. E tantos outros adjetivos que a gente atribui à escola. Mas a escola, ela por si só, e à luz das palavras que são postas como palavras de referência em todo o processo de construção da gestão escolar e de tudo que está em torno da escola e de todos os papéis que se integram em suas devidas funções por inúmeros sujeitos que estão dentro desse processo de escola, de construção de escola democrática, ele não vai, né, esse conjunto de palavras não vai ter sentido, não vai ganhar razão se não for pensada na prática da gestão. É preciso exercitar a gestão, é preciso exercitar um conjunto de elementos que compõem a gestão, que vai desde a capacidade humana de escutar, mas também de produzir ações que possam qualificar exatamente o espaço onde nós trabalhamos, mas qualificar aquilo que é ensinado e aquilo que é aprendido no conjunto da escola. Por isso a importância do currículo, por isso a importância de pensar o ser humano e suas necessidades e, acima de tudo, respeitar aquilo que compõe o ser humano, que é a sua diversidade, que é a sua pluralidade e que é a capacidade que nós temos de reconhecer o cognitivo, o emocional e o diverso que é presente no ser humano. Por favor. E aí a gente tem alguns pontos a considerar quando a gente fala de gestão democrática e participativa. Então, não adianta falar apenas de democracia, porque quando a gente fala de democracia, a gente sempre pensa no voto. Votar é importante, é necessário, porque o votar é como se não, é a ferramenta concreta da democracia para fazer ajustes em quem assume o papel de gestores. Então, eu posso votar porque eu acredito que Fabiana pode desempenhar hoje um papel melhor do que Pedro. E aí o voto legitima Fabiana e coloca Pedro para pensar e repensar suas práticas e por que Pedro não foi conduzido ao cargo de gestor escolar, por exemplo. E aí é óbvio que a gente precisa alimentar toda essa perspectiva de construção da gestão à luz exatamente da capacidade que nós temos de sermos coletivos. Se não somos coletivos, se a gente não consegue perceber que essa coletividade é que nos torna sujeitos com força dentro da escola, a gente não consegue desempenhar uma gestão democrática. Não é porque eu fui eleito que eu já sou a representatividade da democracia. Não é bem por aí. A democracia ela é uma construção permanente e ela é pautada, permeada pelos nossos atos. É preciso que o gestor tenha capacidade de articulação. Eu preciso me articular com a comunidade, eu preciso me articular com a secretaria, eu preciso me articular com as políticas públicas educacionais, eu preciso me articular com direitos e garantias de crianças e adolescentes, eu preciso me articular com a comunidade escolar, com professores, alunos, com funcionários, com pais de alunos, eu preciso me articular com a coordenação pedagógica, com os demais servidores, com o secretário e secretária escolar. Por quê? O exercício democrático exige de todos nós esse coletivo que se articula e que participa desse conjunto de decisões. Mas o participar desse conjunto de decisões não é ignorar o que está posto na legislação, nem muito menos o que está colocado como política e como diretrizes dos processos dos sistemas de ensino. E aí a gente tem algumas instâncias
que permitem a gente, né, construir processos de gestão escolar democrática. Nós temos um grande instrumento de gestão democrática, que é o Conselho Escolar. Nós temos as plenárias de segmentos. A gente tem dificuldade de fazer as plenárias de segmentos, que é o que a gente faz rotineiramente como reuniões. As plenárias são as reuniões para deliberar. E segmentos por quê? Porque muitas das vezes a gente precisa escutar mais um segmento, mais um setor da escola do que outro. E quando a gente precisar escutar a escola como um todo, a gente pode promover as reuniões gerais ou assembleias, tá? Mas não esquecendo de que dentro dessas instâncias é preciso fortalecer a participação estudantil. E uma grande ferramenta que é inclusive colocado no Estatuto da Criança e do Adolescente são os grêmios estudantis. Isso são pontos que a gente vai apresentando e que a gente precisa se apropriar para entender que essa gestão que se faz pela nossa capacidade de sermos coletivos, dessa capacidade de articulação e, acima de tudo, né, de envolvimento e participação, precisa ter uma sistemática. Essa sistemática ela precisa ser construída cotidianamente no chão da escola. São vocês que estão na escola, são vocês que abraçaram o processo de gestão democrática, que permitem e que consolidam exatamente o avanço da democracia dentro da escola. Então, construir, formar sujeitos democráticos é exatamente construir uma sociedade que seja, de fato, democrática. A escola tem essa função social também. Não é somente a escola, mas a escola é um equipamento ideológico de formação de sujeitos que intervêm nessa própria sociedade. Então, não dá para a gente ignorar esses processos democráticos e ignorar a capacidade que nós, gestores, precisamos desenvolver, que é do que nós chamamos de escuta ativa. E aí a gente trata exatamente de um desses pontos aí, porque outros pontos serão discutidos ao longo da apresentação, que é a lógica do conselho escolar, certo? O conselho escolar, ele é o órgão máximo de gestão democrática. Por que ele é o órgão máximo de gestão democrática? Porque ele tem características que reúnem representatividade dos diferentes segmentos da escola, da comunidade escolar, e ainda faz uma ponte com a representação da comunidade local. Né? O conselho escolar, ele não pode ser visto como um apêndice do diretor ou da diretora. Né? Conselho escolar não é apêndice, conselho escolar é instância de capacidade de fazer, junto com a direção, junto com a equipe gestora, todo o processo de gestão da escola. Então, a gente tem que criar uma cultura de fortalecer os nossos conselhos escolares, de orientar esses conselheiros a atuarem de forma ativa, proativa e que reconheçam o seu papel dentro da escola. E, para isso, é preciso a gente fortalecer essa rede de gestão democrática. Para fortalecer essa rede de gestão democrática, precisa que nós tenhamos em mente que democracia se constrói com práticas democráticas. E o Conselho Escolar é um exemplo disso para cada um de nós. É uma grande instância que tem um grande poder na construção da internalização e, inclusive, na construção da formação daqueles sujeitos que estão em sala de aula para aprender e para ensinar, porque eu sempre tenho em mente que quem aprende, ensina. E aí nós temos a estrutura, obviamente, do nosso conselho escolar. A gente nunca pode perder de mente que a representatividade representa um todo. Então, quem é que o diretor escolar representa no conselho? A equipe gestora. Quando a escola é pequena, que só tem o diretor, ele vai estar com essa condição. Mas uma escola que tem coordenadores, secretário escolar, tem a representação da própria equipe gestora. É escutar essa equipe para exatamente nas reuniões de conselho, juntos com os demais segmentos e representantes desses segmentos, possam intervir e atuar de forma extremamente coerente com o que a comunidade escolar deseja. Os professores e pedagogos que representam esse agrupamento, alunos, pais ou responsáveis, demais servidores
comunidade local. Veja que há uma diversidade de segmentos que estão pontuados no Conselho Escolar e que representam a força da democracia na escola. Pensem o Conselho Escolar como o poder legislativo que atua, né, e que tem uma capacidade muito forte de fazer a gestão acontecer. Então, para que a gente tenha uma gestão democrática que seja firmada nos princípios da participação, a gente precisa ter capacidade de articulação e absorver o máximo que a gente puder do conjunto de ideias, desde que sejam coerentes à luz do que vem a ser a lógica do Conselho Escolar. E aí, nós temos o grande papel do Conselho Escolar. Ele tem uma função consultiva, né? Quando a gente tiver necessidade, ou quando cada um dos segmentos apresentar uma dificuldade de compreensão daquilo que é posto, a gente precisa consultar, e inclusive a gente precisa se orientar por esse coletivo, respeitando o que eu quero sempre colocar, o que a lei preconiza. Então, o Conselho Escolar, ele é consultivo, ele tem uma capacidade, ele tem o poder de fiscalizar, e não é só fiscalizar as contas. O Conselho, ele pode fazer, sim, fiscalização e acompanhamento dentro de uma ótica pedagógica, inclusive pode e deve denunciar situações e condições no que diz respeito a maus tratos ou abuso ou qualquer outro tipo de situação que venha ferir a ordem, né, democrática da escola e que venha ferir o respeito à dignidade humana. E nós estamos nessa condição, enquanto adultos e profissionais, exatamente para resguardar o que diz o ECA e as demais legislações, né, inclusive o nosso plano de carreira, o nosso estatuto e tudo que regulamenta a legislação com foco na educação. Então, o Conselho Escolar é um órgão forte. Ele, muitas das vezes, não é visto e não é atribuído a ele o verdadeiro papel que ele tem. Ele é deliberativo. Muitas das decisões que a gente precisa tomar passando pelo Conselho Escolar. A gente tem que romper a cultura de ignorar o Conselho Escolar e só procurar esse Conselho Escolar quando é para fazer compra ou prestação de contas. É preciso manter a rotina ordinária de reuniões e é preciso garantir que o regimento desse conselho funcione. E ele é mobilizador. Mais do que nunca, a gente vai precisar dos segmentos e suas representações para trazer o aluno de volta à escola. O aluno precisa voltar à escola e ele precisa retomar seus processos de aprendizagem. E o Conselho Escolar é um grande instrumento da gestão democrática que permitirá, com certeza, essa caminhada. Por favor. E aí, gente, eu encerro minha participação de hoje, passando a bola para o nosso colega, nosso querido Jonathan Ora. Jonathan vai trabalhar conosco, né, na perspectiva de analisar e refletir o papel do estudante, a lógica do estudante e sua função nas relações com a escola, na articulação que esse estudante tem dentro da política estudantil e do movimento que ele tem enquanto sujeito que pensa, que é diverso, que é plural, que vive uma realidade que precisa ser considerada, respeitada no chão da escola. É com você, Jonathan. Fique à vontade. Obrigado, professor Pedro. Obrigado a todas as professoras e professores que estão aqui nesse primeiro momento do curso. É uma alegria grande falar sobre protagonismo estudantil na nossa rede municipal, principalmente porque o município de Nossa Senhora do Socorro é um município pioneiro, né, na construção de um departamento, de um núcleo ligado à gestão escolar, específico para que se trabalhe protagonismo, para que se trabalhe a participação efetiva dos estudantes na construção da escola, como o senhor muito bem colocou, que não é só o voto, não é só a participação no conselho escolar. A construção de uma escola democrática perpassa a construção de um estudante participativo, um estudante que seja crítico ao seu redor, né, ao seu cotidiano. Então, aqui, nesse texto, né, de introdução, a gente coloca justamente o que também o nosso protocolo de boas práticas, que foi construído no ano 2020, já preconiza, né, que o município Nossa Senhora do Socorro acredita que para termos um desenvolvimento do Nossa Senhora do Socorro
Nós precisamos ter estudantes analíticos, críticos, participativos, proativos e com habilidade de relacionamento com as diversidades. Então, a escola que respeita a diversidade, uma escola que incentiva o seu estudante para que ele seja crítico, né? Muitas das vezes a gente vê aquele menino que é o mais falador, aquele menino que gosta de sentar no fundo da sala e ficar questionando o professor a todo momento. Sempre é o menino mais ousado, que a gente vai deixar ele no final da fila para que participe dos processos. Mas justamente são esses meninos e meninas que a gente precisa trazê-los para a roda de conversa, trazê-los para ouvir suas opiniões e canalizar essa energia para que eles sejam protagonistas, né? E aí, fazendo aqui, voltando um pouquinho à apresentação, a gente pode pensar que a palavra protagonismo, né, já fala muito o que é isso, né? Que o estudante seja o ator principal da construção da escola. E aí, muitas das vezes, a gente se prende a tantos processos burocráticos da escola, né, o administrativo, atender um pai, e tantas coisas, que a gente se perde nesse ator principal, que é o estudante, que para a escola é construída, né, todos os dias que vocês estão aqui fazendo esse curso, que nós construímos essa educação, que os professores dão suas aulas. Então, pensar essa escola, mas para além daquele rótulo padrão de que a escola é uma estrutura. Quando eu era no movimento estudantil, a gente via muito que a escola era do século, tem prédio do século XIX, os professores estão no século XX, os estudantes no século XXI, tentando se atualizar a todo momento, né? Então, esse debate que a gente tem, que a escola, a tecnologia, a gente via muito também que a internet, o telefone, o celular, a tecnologia tinha que estar a favor da educação o tempo todo, e sempre a tecnologia foi o inimigo da sala de aula, porque se um aluno estava com o telefone na mão, ele não estava prestando atenção na aula. E hoje, nós temos essas ferramentas que são 50%, né, em alguns momentos, 100% das nossas atividades educacionais. Então, nós precisamos nos atualizar, claro, entendendo a realidade de cada comunidade escolar, entendendo como o protagonismo pode ser uma ferramenta de auxílio à construção dos jovens cidadãos, da criança, do adolescente. O município Nossa Senhora do Socorro pretende trabalhar o protagonismo estudantil desde o ensino infantil, né, desde as crianças, até o ensino de jovens e adultos. Então, por isso, nós queremos utilizar o termo protagonismo estudantil e não protagonismo infanto-juvenil. Pode passar, por favor. Então, como eu havia falado, né, são processos participativos, desde a merenda escolar, desde a construção desse cardápio, desde a construção e da avaliação da merenda escolar, até os processos educativos, né, o método de ensino, a construção do PPP, por exemplo. Muitos estudantes não sabem o que é um PPP, e a gente ter os gestores e gestoras compromissados a trazer, descomplicar, vamos dizer assim, a construção da escola, e isso traz o estudante para a cena da construção da sua escola, e até que entenda os processos. Nós já trabalhamos com as escolas do 6º, 9º ano, e é muito normal a gente ter uma reunião com o estudante e eles disserem que fulano a Secretaria de Educação não faz nada, às vezes o diretor não faz nada, o professor tal é ruim, porque eles não entendem como funciona e quão burocrático é o processo da escola, né? Para a população em geral, e principalmente para a juventude, para os jovens estudantes. Você tem um ventilador quebrado, rapidamente você pode ir lá na mercearia da esquina comprar um ventilador e colocar na parede. Então, eles não sabem que existe uma série de processos que vão até chegar aquele ventilador ser consertado ou ter um novo ventilador na parede. Então, quando a gente fala de protagonismo, a gente também está falando disso, de que ter uma gestão que traga o seu estudante para a construção do dia a dia, ele também vai ser um aliado na construção das soluções do dia a dia da escola. Então, não é somente para que a gente tenha estudantes de forma meramente participativa. Então, essas dinâmicas constroem uma gestão democrática, constroem uma escola democrática, uma escola que tem a participação como um mecanismo normal do seu dia a dia. Pode passar, por favor. Então, aqui a gente coloca esse texto, é um resumo dos materiais que serão colocados na biblioteca, né, do ambiente virtual. Então, é uma apresentação só aqui, destacando algumas
com as mensagens desse texto, mas terá também a referência biográfica, lá na referência biográfica, alguns documentos que vão nortear nosso trabalho de protagonismo estudantil. Mas aqui coloca algumas coisas que facilitam, né, que incentivam o protagonismo estudantil no cotidiano escolar. Primeiro é escutar, né, mas a gente precisa escutar os estudantes não apenas com um modo formal do processo de escuta, né, que a gente precisa escutar o estudante, que a gente consiga escutar os estudantes e efetivamente colocar em prática aquelas opiniões que forem colocadas pelos estudantes. Então, primeiro passo para a construção da escola que tem o protagonismo, que tem a sua essência, que acredita no protagonismo, é ter a sua gestão escolar, ter o seu quadro de professores, ter os seus funcionários comprometidos a ouvir o estudante. E, como eu disse, sempre pensando também que não é só aquele menino e menina que fica na frente, que vai só concordar o que a gente fala, mas também aquele que tem a ousadia mais de questionar muitas das vezes, e até de forma às vezes errada, porque a gente tem que cobrar que um adolescente, uma criança, um jovem tenha a condição de se expressar da mesma forma que nós, jovens adultos e adultos, temos esse discernimento. A escolha, né, é permitir que os estudantes façam a escolha do seu processo educativo, né? No novo ensino médio, e nós debatemos, nós atuamos nessa área, mas o novo ensino médio já tem trazido uma experiência de construção de um currículo diversificado, né? E a professora Lilian, que está aqui, eu estou vendo aquela na tela, a gente tem uma ideia já com as ODS, né, com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, com o selo Unicef, e também trazer esse currículo diversificado para o nosso ensino fundamental. Então, permitir que os estudantes participem da construção, como eu falei, do PPP, participem da construção do calendário escolar, participem do dia a dia da escola e construa junto o Dia da Consciência Negra, construa o Dia do Meio Ambiente, construa o calendário de provas, né, tendo em vista que ouçam de que forma seja mais acessível para os seus estudantes, sobre o retorno às aulas presenciais, sobre os protocolos de retorno às aulas, sobre uma reforma que está acontecendo na escola. Então, esse processo de escolha, né, que está atrelado à escuta, é fundamental para a construção da escola. E a coautoria, que a gente consiga fomentar a participação dos estudantes no processo, em processos autorais. Então, dá também o poder para que o estudante organize uma atividade. A gente tem experiência na nossa rede, a gente realizou em escolas, que os estudantes foram lá da organização, desde agendar um som até organizar uma programação, e pensar toda a logística do evento, e se reunir, e ter aquela preocupação que os senhores e as senhoras sabem como é de organizar uma atividade na nossa rede, como é a responsabilidade de ter uma ação em nosso município. Então, quando o estudante ele é coautor de uma ação, ele é parte daquela ação. Então, quando a gente traz todo esse processo de protagonismo, como a gente traz o estudante para que ele participe e efetivamente faça acontecer uma ação dentro da escola, a gente está falando de que ele também será responsável daquilo. A gente, desde uma reforma, que ele vai dizer que ele é parte daquilo e sabe que não pode pichar uma carteira, não pode quebrar o ventilador, não pode desperdiçar a merenda escolar, porque ele participou da construção daquilo. Ele sabe mensurar qual a importância daquilo ali para a escola, e ele vai falar para outros estudantes como ele que aquilo é um bem nosso, que é um bem que tem que ser preservado e cuidado com todo carinho. E a responsabilização, né? Envolver os estudantes na busca de soluções para o desafio da escola, mas, claro, também não pensar que a gente pode transferir a responsabilidade dos adultos para o adolescente. Há problemas que o estudante pode resolver, ele deve resolver. Há situações de conflitos na escola que o estudante tem que fazer parte, mas, claro, tem situações que a gestão escolar tem que ter esse cuidado para que a gente não transfira esse peso para uma criança e para um adolescente. Então, esses processos, e aí eu acho que na próxima slide tem algumas figurinhas aqui, pode passar. Aqui nesse slide ele faz algumas figuras que vai estar no material que a gente está colocando na biblioteca, né, que, por exemplo, aqui queremos ouvir a opinião de vocês. Estamos fazendo uma pesquisa para saber o que acham da merenda. E aí, aqui nessa figurinha que está pequenininha, mas vocês vão ver lá no material,
a gente coloca que os estudantes não querem participar da pesquisa sobre a merenda porque acham que aquilo vai ser só uma gaveta que não vai servir para nada, né? Então, a gente precisa, além de outras práticas, também ter condições de não criar expectativas em vão no adolescente, que tem aquela energia, vocês, professores, professoras sabem mais do que eu, que a gente, todos os dias, quando você fala, vamos realizar uma ação, aquele adolescente já está pronto, já quer saber amanhã do que vai fazer, já não dorme mais, já manda áudio de 10 minutos no seu WhatsApp, porque ele quer fazer acontecer, e tem os processos, né, mais devagar do serviço público, que às vezes até eu, que trabalho na Secretaria de Educação, não entendo, mas a gente tem que compreender. Então, que a gente consiga construir projetos para que também tenham respostas efetivas àqueles problemas. A gente ouça o estudante sobre algum espaço dessa escola, mas você saiba, gestor e gestora, que a gente consegue resolver esse problema no futuro, para que não crie frustrações na juventude, porque a juventude tem essa dinâmica e essa energia diária que precisa ser respondida. Como também a gente não pode limitar o processo de participação da juventude nas suas diferenças. Quando a gente fala que a gente quer ouvir o estudante, quer construir espaços democráticos, a gente precisa entender também que nós somos sujeitos a todas as opiniões, e todas as opiniões são válidas dentro da sua realidade, né? Então, no protagonismo estudantil, a gente canaliza ideias, né? Às vezes, a gente fez uma atividade cultural na escola da nossa rede que os meninos queriam muito ouvir funk, professor Pedro, queria muito funk, e aí a gente lançou um desafio. Vamos pensar, então, músicas de funk que sejam educativas. E eles vieram com diversas músicas de funk que são educativas. Então, dizer de forma que a gente consegue canalizar essas ideias e os gostos diversos da juventude para também o processo pedagógico que a escola vive todos os dias. E, para concluir, né, só reforçando aqui alguns pilares da participação do protagonismo juvenil, que hoje, além do Grêmio Estudantil, que o professor Pedro já colocou, está colocado, e aí, muitas das vezes, quando a gente fala de Grêmio Estudantil, sempre vem alguém que diz, eu fiz parte do Grêmio Estudantil em 1900 e barará. Hoje em dia, o Grêmio Estudantil tem se renovado os processos. Não é só o Grêmio Estudantil, que é uma lei, né, a Lei 7.398, de 1985, mas nós temos hoje os comitês culturais, os comitês estudantis, né, os líderes de classe, que ajudam muito o processo de dia a dia da escola. A gente fala, às vezes o menino quer adiantar a aula, não tem ninguém para ajudar lá, o líder de sala ajuda nisso, quer ajudar numa fila da merenda, o líder de sala está à disposição, e eles elegem os seus representantes, né, nesse processo de democracia, de participação, desde a sala de aula. Então, são processos que constituem a participação dos nossos estudantes, efetivamente, na escola, na sala de aula, mas também na rede municipal de ensino. Esse é um resumo, professor Pedro, geral do protagonismo, né? Eu espero que tenham colocado alguma coisa específica aqui do dia a dia na nossa rede, e reforçando também, nós vamos colocar alguns materiais sobre protagonismo na biblioteca, e o nosso município vai trabalhar durante o ano de 2021, 2022, 2023, enfim, na nossa gestão, o protagonismo estudantil, desde a sala de aula, mas também nos processos que constituem a rede municipal de ensino. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Jonathan e Pedro, nessa introdução do nosso trabalho de hoje. A Cássia colocou aqui que você tem um poder de oratória muito bom. Eu assinei embaixo, viu? E outros aqui concordando, e porque, assim, Jonathan, obrigado pelas suas colocações, e vamos continuar, né? Porque vocês estão vendo que tem muita coisa para ser discutida aqui hoje, mas eu, pensando em tudo isso que Pedro já colocou e que Jonathan trouxe para a gente, esbarra sempre, vocês estão vendo os dois falando sobre leis, normas, e nada melhor do que a nossa formadora próxima que irá falar conosco, que é a professora Kelma, que tem expertise nessa área e da qual eu transfiro as palavras agora para que ela possa dar continuidade. Professora Kelma, com a palavra. Boa tarde, senhores e senhoras. Eu cumprimento a todos os gestores, né, reconduzidos, os novos gestores, novos colegas, os coordenadores pedagógicos, e agradeço também a confiança, né,
no nosso trabalho, todo o comprometimento da equipe da Secretaria Municipal de Educação, e eu tenho que registrar aqui, agradecer a confiança, né, que a professora Josefanda, ela tem depositado no nosso trabalho. Quando eu falo nosso trabalho, não é o meu trabalho, não, é um trabalho de equipe, que inclui também os gestores, vocês que estão no chão da escola. Então, estendo também os meus agradecimentos ao professor Pedro, porque eles têm essa confiança no nosso trabalho. Se não tivesse, nós não estaríamos aqui, né? Então, nós estamos construindo o curso de gestão escolar. E nessa sinergia é uma responsabilidade muito grande, né? Falar depois de Pedro, professor Pedro, falar depois de Jonathan, com esse engajamento, com esse empoderamento, sim, com essa vontade mesmo, essa jovialidade, né, que ele traz nessas ações, nessa inovação dentro da escola. É uma responsabilidade, mas nessa sinergia, assim, de cooperar, de contribuir, né, com a formação de vocês, pensei que boas práticas de gestão, né, ela está atrelado ao conhecimento. Então, eu primeiro preciso conhecer todo o que me rege, todas as normas, todas as leis a qual sou regido, para que eu possa delimitar as minhas ações. Eu tenho que olhar a legislação como uma aliada. Eu não posso ser inimiga da lei, eu não posso querer ir contra a lei. Não. A lei, ela é favorável a nós, basta que a gente conheça, que a gente busque a informação. Eu não preciso aqui discorrer sobre nenhuma lei do ordenamento jurídico, não. Mas eu preciso saber identificar quais são as leis que regem o meu sistema de ensino. Eu preciso compreender e orientar a minha equipe, porque se eu não conheço, eu não tenho como dialogar com a minha comunidade, com a minha equipe de trabalho. Então, a minha função de gestor, de coordenador, me dá essa condição de deter, né, essas atribuições de conhecer e de buscar aonde que eu posso ter embasamento às minhas ações. E nessa perspectiva de legislação, de dar, né, esse embasamento, essa contribuição para vocês, eu pensei em trazer aqui para vocês a pirâmide de Kelsen. Os colegas da área jurídica, que eu sei que temos muitos colegas aqui que têm afinidade com a área jurídica, é um princípio basilar, é uma conceituação basilar, né? A pirâmide de Kelsen, que traz o quê? A hierarquia das normas, a legislação. E como vocês bem veem, a Constituição, ela está no topo, né? Ela é quem rege todo o ordenamento jurídico e todas as normas que estão abaixo da Constituição Federal devem observância a ela. Então, eu não posso esquecer que a Constituição Federal, no meu artigo 37, ele traz lá os princípios da administração pública, que são a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, né? Então, eu tenho que ter essa noção de que tudo que eu venha fazer, eu sou submetido à legislação. A minha ação é adstrita à lei. Eu não posso fazer nada aquilo que a lei me permite fazer. Eu estou na condição de gestor, de coordenador, de diretor, de secretário, de servidor e técnico da secretaria. Mas eu tenho, atrás da minha ação, eu tenho toda uma legislação, uma normativa, que irá, né, balizar, que irá me dar suporte, né, naquilo que eu estiver fazendo. Abaixo da Constituição, nós vamos ter as normas infraconstitucionais, né? E aí eu tenho que trazer para vocês as normas do nosso sistema, além das maiores, né, que são as basilares, que são normas de aplicação nacional, como a LDB, o ECA, o Estatuto do Idoso. Elas são legislações que estão abaixo da Constituição, que devem observância e que dão a gente condição para que a gente possa traçar, normatizar o nosso sistema. E aí eu vou enfatizar, né, eu acredito que a maior parte de todos conheçam, né, que o município nacional de Socorro, ele tem algumas normativas que balizam a nossa ação.
A gente vai evidenciar primeiro a Lei 538/2001, que fala do Estatuto do Servidor Jurídico Geral. Então, é uma lei de 2001. As nossas normativas, elas precisam, em parte, serem revisadas, mas hoje nós temos em vigência são essas legislações. A 538, que vai falar do servidor em geral, a 561, né, que 2002, que ela vai tratar do plano de carreira. Aí você pode me perguntar, por quê? Eu tenho que saber do plano de carreira? Por que eu tenho que conhecer o Estatuto do Magistério? Por que eu tenho que saber que existe uma lei que aprova o Plano Municipal de Educação? Por quê? É na lei do plano de carreira, é na lei do Estatuto do Magistério que eu vou encontrar as minhas atribuições. Eu, na condição de diretor, eu tenho atribuições a qual eu não posso deixar de cumprir. Eu, na condição de coordenador, as minhas atribuições estão na Lei 580, certo? Que é uma lei que já foi revisada por a Lei 1022, 1023, e que eu tenho por obrigação, né, tomar posse e conhecimento das minhas atribuições na condição ao qual eu me propus a executar a função a qual eu estou assumindo. Então, é nessa perspectiva que a gente apresenta, né, essa legislação para vocês. Por gentileza. E aí eu tenho que dar todo o embasamento da gestão democrática. A gestão democrática, ela nasce como um princípio constitucional, né? No artigo 206, o inciso 6º, e está lá o princípio da gestão democrática do ensino. A LDB, que vem posteriormente, recepciona, né, esse princípio. E no ano de 2014, com o Plano Nacional de Educação, passa a ser uma meta, né, de governo. Como o nosso plano municipal de educação foi um ano posterior, a gente também, no nosso município nacional de Socorro, estabeleceu na meta 16 a implantação da gestão democrática, através, lógico, como bem disse, nós estamos adstrito à lei. Então, a gente precisou criar, né, a gente que eu falo, o executivo, todos nós, uma lei para fazer a implementação da gestão democrática, que foi a partir do ano de 2017, com a Lei 1243. Por gentileza, a próxima lâmina. Né? E aí, a gente falando de legislação que rege, né, o sistema municipal de ensino, a gente tem que ter em mente que nós temos um sistema próprio. O município de Socorro, ele no ano de 2006, através da Lei 664, ele criou o seu sistema municipal de ensino. O que é isso? É dar autonomia, né, ao município de baixar as suas normas, as suas diretrizes, as suas resoluções, todas as normas de funcionamento da nossa rede, certo? E o que compreende esse sistema municipal de ensino? Compreende. Quem é que faz parte, né, do sistema municipal de ensino? As instituições de educação infantil e ensino fundamental, mantidas pela rede municipal de ensino, as nossas escolas, as escolas da rede privada, né, que trabalham, que ofereçam a educação infantil, e os órgãos municipais. Aqui a gente entende como órgão municipal os conselhos, né, o Conselho Municipal de Educação Nacional de Socorro, o CACS Fundeb, todos os órgãos que estejam voltados para a educação, entra aqui a própria Secretaria Municipal de Educação, compõe aqui o nosso Sistema Municipal de Ensino, o que nos confere, né, autonomia, né, para que a gente possa, desde que a gente respeite as normativas nacionais, aquilo que está estabelecido nas normativas nacionais, mas a gente, na parte de funcionamento e nas diretrizes complementares, a gente tem essa atribuição, né, de normatizar a nossa rede municipal de ensino. Por gentileza. E aí vamos pensar, a gente sabe que quem é que compõe, né, quais são as entidades, quais são os estabelecimentos que compõem o sistema municipal de ensino. E agora nós vamos pensar o que é que o nosso sistema de ensino ele oferece. O nosso sistema de ensino, ele tem, por uma determinação legal, ofertar a educação infantil
E aqui a gente vai entender a educação infantil como creche e pré-escola, né? Creche dos 0 a 3 anos, pré-escola 4 e 5 anos, o ensino fundamental a partir dos 6 anos de idade e as modalidades de educação, a educação de jovens e adultos e educação especial. Então, nós temos, né, essa oferta, esse funcionamento nas nossas escolas com esses níveis e modalidades. Próxima lâmina, por gentileza. E aí, a gente tem que pensar que o sistema, ele estabeleceu um órgão para elaborar todas as diretrizes, todo o funcionamento. E aí foi criado, né, o Conselho Municipal de Educação com essa incumbência de normatizar, de baixar diretrizes, e de dar a gente pode pensar em diversas atribuições quando a gente pensa em uma escola. Então, a escola, ela é todas as ações, todos os conjuntos de ações que desempenhada por uma escola, ela é pautada em normas do Sistema Municipal de Ensino. E o órgão que vai normatizar é o Conselho Municipal de Educação. Então, quando eu penso na oferta, eu tenho que pensar como é que eu começo, né, normatiza, como é que deve ser a oferta do ensino fundamental na minha escola. Vamos para um caso concreto, vamos pensar. No ano de 2021, a escola X apresentou uma demanda e uma necessidade de ampliar a sua oferta. Eu tenho que ter clareza e conhecimento que eu preciso pedir autorização, né, ao conselho, porque se eu tenho um documento, eu tenho um que me autoriza a funcionar com os primeiros anos do ensino fundamental, eu não posso ampliar, né, porque a comunidade apresenta essa necessidade. Eu tenho que respeitar o trâmite estabelecido pelas normas de funcionamento de ensino. E lá me diz que eu tenho que entrar com um processo de 180 dias antes do funcionamento, né, pedindo autorização para que eu faça essa ampliação da oferta do ensino fundamental, vamos imaginar, do ensino fundamental maior. Então, nessa perspectiva de conhecer como é que funciona o sistema, né, como é que eu devo me portar, é que eu tenho que me ter essa curiosidade de buscar conhecer, de ir no documento. Eu tenho uma lei que cria o Sistema Municipal de Ensino, eu tenho uma lei que cria o começo, eu tenho um decreto que regulamenta o regimento do começo, eu tenho uma lei que institui o Plano Municipal de Educação, eu tenho uma lei da gestão democrática. Então, esse conjunto, esse compilado de normas é que irão realmente normatizar, que vai me fazer com que eu não venha sofrer nenhuma penalidade pelo descumprimento da lei. E aí, a gente, para finalizar, o papel do COMESO. E qual seria esse papel do COMESO? Vou resumir aqui, seria de elaborar as diretrizes para o Sistema Municipal de Ensino, autorizar e reconhecer o funcionamento das instituições, dispor norma para verificação do rendimento escolar e estudos de recuperação, indicar componentes curriculares obrigatórios e optativos, dispor sobre normas para matrícula e transferência. Então, toda a parte, né, normativa de funcionamento, eu vou buscar no Conselho Municipal de Educação, que tem essa parceria com as escolas da rede, que tem os representantes também, e o representante, dos diretores que passa, né, a ter essa participação também no Conselho Municipal de Educação de Nossa Senhora do Socorro. Informo que todo o material, esse acervo, né, da legislação, da lei orgânica, as leis que foram mencionadas, elas estão na biblioteca, né, do APA, aqui do curso, para que vocês possam consultar, para que vocês possam fazer uma leitura breve e conhecer, né, como eu posso pautar a minha gestão, como eu posso pautar as minhas ações, para que não seja feito de forma aleatória. Eu agradeço o espaço da fala, me coloco à disposição, caso vocês tenham alguma dificuldade ou alguma colocação, permanecemos aqui à disposição de todos vocês. Que
Que maravilha, né? Tratar de assuntos tão complexos, né? Porque para nós que somos leigos na questão da legislação, né? Eu falo por mim, a gente, claro, que dentro das nossas atribuições, a gente passa a, como disse Kelma, ser curioso, a gente passa a pesquisar, ser um eterno pesquisador das leis, para que a gente não fique para trás, mas conseguir, em poucos minutos, trazer tudo isso que você trouxe, professora Kelma. Muito obrigado, tiro meu chapéu, e que bom que já estará disponível para todos os cursistas, toda essa legislação que ela trouxe, para que a gente possa acessar, fazer download, baixar lá no nosso computador e estar sempre com ela à mão, né? Quem puder imprimir, é bom ter em mãos todo esse material. E para quando ela trouxe a questão do Comeso, eu que hoje sou a presidente do Comeso, com muita honra, junto com meus colegas aqui, a professora Denise, que representa os gestores escolares, que junto com o professor Walter, eles estão lá no Comeso, representando todos os nossos gestores escolares, a qual eu deixo um beijo aqui para todos os conselheiros, tem alguns conselheiros aqui presentes, e dizer a vocês de tudo isso que Kelma trouxe, toda essa legislação vai culminar lá no Comeso, né? E uma dessas normas que vai justamente abraçar e normatizar tudo na escola chama-se PPP, Projeto Político Pedagógico, como um instrumento de gestão participativa. Pedro iniciou a fala dele trazendo a questão da gestão democrática e participativa. Onde é que vai culminar tudo isso? Na proposta pedagógica da escola, projeto político e pedagógico. E é na proposta pedagógica que é o espaço onde, de fato, a gente concretiza o que é um trabalho coletivo. Porque o conselho escolar é a participação, mas quando eu trago para a construção de uma proposta pedagógica, aí sim a gente concretiza a fala, o sonho, o desejo, as metas de um grupo, de uma comunidade escolar. Então, faz sentido a escuta ativa da comunidade escolar ao construir esse PPP. Então, esse assunto que vem agora, trazendo para vocês, que nós vamos agora estar discutindo, e aproveitando a fala de todos os formadores que já passaram, eu trouxe também essa frase de Pistrac, que diz o seguinte, que o trabalho com a coletividade constitui uma das tarefas mais importantes e difíceis do ato pedagógico, compartilhando com o processo de estruturação do novo homem, da formação de espírito coletivo, tanto na escola como em toda a sociedade. Então, quando Jonathan trouxe o protagonismo estudantil, quando Kelma traz a legislação e quando Pedro traz a participação de todos no conselho, então a gente vê que não é fácil trazer a coletividade, né? Mas que é de extrema importância. A gente não consegue construir uma proposta pedagógica que não seja uma proposta pedagógica para estar na gaveta, né, da nossa direção, né, da nossa sala da equipe diretiva, ou na estante empoeirado, mas que a gente traga essa proposta pedagógica de transforme ela viva na nossa escola. E, para isso, a gente faz todo sentido a escuta ativa da comunidade escolar. Ninguém pode ficar de fora. Isso nós tivemos que reformular toda a nossa proposta pedagógica, né? Se a gente fizer uma retrospectiva, 2019, na pandemia 2020, era quando nós iríamos concretizar, de fato, a finalizar a nossa proposta pedagógica. Nós tivemos que fazer encontros online, porque veio a pandemia, isolamento social, e nós não pudemos, e aprovamos e encaminhamos para o Conselho
faltando ainda algumas plenárias, né, algumas discussões com a coletividade e essa escuta dos nossos infantos juvenis, nossos alunos, dos nossos adultos, quem tem escolas que oferecem o curso noturno da EJA, ou mesmo que seja diurno, como a escola do nosso querido aí, Romualdo, né, o nosso diretor, do qual ele está à frente dessa escola, e que lá tem a EJA diurno, mas eu quero dizer a vocês que essa discussão ainda pode e deve ser feita, porque o PPP é uma ferramenta também, é um projeto que ele é flexível, porque senão não é um PPP, né? É uma proposta, e essa proposta, como disse Jonathan, que é muito dinâmico, hoje o mundo, tantas novidades vão acontecendo, que a gente precisa estar sempre com ele sendo atualizado. Nós vamos fazer uma reflexão sobre a importância desse PPP, né, para a escola, né? O projeto político-pedagógico é um documento que possibilita a autonomia de cada escola. Autonomia, a gente sabe, e que nós já vimos com a nossa querida Kelma, que dentro da legislação, dentro das normas, porque é uma coisa que, às vezes, eu me peguei, às vezes, eu querendo fazer algumas coisas na minha escola, e que não era permitido, né? Lá na escola em que eu participo, nós temos do 1º ao 9º ano e EJA. Mas aí os meninos me pedem, por que aqui no bairro não tem ensino médio? Eu não queria sair dessa escola. Eu digo, porque, infelizmente, a rede municipal de ensino não pode oferecer, de acordo com o sistema, a modalidade, né? No caso, não podemos oferecer o ensino médio. Então, é só até o 9º ano que a nossa escola é autorizada. Então, aí, quando eu explico toda a legislação e normas aos alunos, eles passam a entender o porquê eles precisam sair da escola, por que os alunos precisam sair lá do Josefa de Santana, né? E não vem assim. Ou então, quando eu vejo Maria Vitória, por que a gente não colocar do 6º ao 9º? Se tiver uma demanda, como o Kelma disse muito bem, com 180 dias de antecedência da entrada no Conselho Municipal, o Conselho Municipal vai avaliar todo o processo, o regimento tem que ser atualizado, a proposta pedagógica atualizada, a matriz curricular, aí sim poderá sim ser atendida a ampliação, né, desse ensino, com certeza, desde que cumpra o que diz o nosso sistema e o que está posto no nosso Conselho Municipal de Educação. Então, são detalhes que Kelma trouxe agora para mim, que me fortaleceu quando eu for dar uma resposta ainda mais, e que bom que eu já estava dando essa resposta aos meus alunos, e que bom que ela veio fortalecer ainda mais, me dar convicção na palavra, porque quem está à frente de uma escola tem que ter convicção naquilo que fala, porque nós convencemos pessoas, nós agregamos pessoas, é assim que tem que ser um líder, é aquele que agrega, que traz para si, traz para junto, como disse a nossa querida Gil lá no encontro, né, da aula magna, é justamente na escola que a gente precisa criar, estreitar laços com a comunidade, criar um bom clima escolar. Não foram essas palavras que ela trouxe, eu anotei aqui no meu caderno, que eu vou levar para a minha vida enquanto gestora. Em 2020, a BNCC e o Currículo de Sergipe, eles foram implementados em todas as escolas do estado, né, de Sergipe, aqui no Brasil, mas vou trazer para nosso estado, para o nosso município. E para tal, os PPPs precisaram ser revisados à luz deste currículo. E nós tivemos vários encontros, né? Tivemos a caravana aí onde a gente teve o dia do PPP na escola, fizemos formação, foi um movimento muito gostoso aqui no nosso município, e agradeço muito a forma como foi conduzida. Na época, a professora Andresa estava aí junto com a gestão, com a professora Sueli, analisando os PPPs já com a inspeção, todo o DGESC. Então, que bom, o DGEAP em peso participando desse momento, e a secretária dando condições, junto com o Pedro, para que a gente fizesse esses momentos na escola.
Esse movimento foi importante na rede, mas agora e nós, enquanto escola, agora que vamos voltar ao ensino presencial, se assim for da vontade de Deus, né? Que a gente possa voltar, que quando nós voltarmos, a gente precisa, mais uma vez, rever os nossos PPPs, mesmo porque as escolas vão estar em processo de reconhecimento com os nossos regimentos, que é um dos instrumentais executores, um dos instrumentos executores do PPP, que é o regimento escolar, que faz parte do PPP. Então, a gente vai precisar refazer. Então, vocês que estão chegando agora já vão pensando aí no regimento escolar, viu? Não vai demorar, a gente vai precisar discutir. O Comeso vai estar aí reunido com a Câmara lá de Legislação, nós vamos estar pensando num referencial para estar disponibilizando para as escolas. E, olha, na época, eu lembro perfeitamente que, baseado na Resolução 8, que assim nós já disponibilizamos lá para vocês no portal, a Resolução número 8, essa resolução número 8 do Comeso, ela traz a estrutura do PPP e das diretrizes de como essa proposta pedagógica deve ser, tem todo um descritivo lá, como é que precisa ser reelaborado. E lá nesse descritivo traz alguns pontos chaves. Todo PPP tem que ter uma identificação. São informações que fortalecem a identidade da instituição, né? Fazer um histórico da escola, dizer onde está localizada, um histórico breve da escola. Outro ponto-chave que tem que ter, faz parte da estrutura de um PPP, é a missão, a visão e os princípios dessa escola. Por que a instituição existe? Isso é a missão. O que quer ser? O que essa escola quer ser para essa comunidade? É a visão de futuro. E o que norteia as decisões? São os princípios que irão nortear as decisões e os projetos dessa escola. Então, a missão, a visão e os princípios da escola têm que estar bem postos na proposta pedagógica, bem definidos. O que é que eu... por que a minha escola existe, para quê? O que eu quero para o futuro enquanto escola e oferecer à nossa comunidade, e quais são os princípios que vão nortear toda a proposta pedagógica. Outro ponto crucial de uma proposta pedagógica bem elaborada é o diagnóstico escolar. A gente precisa ter uma relação dos indicadores educacionais da escola, a matrícula, o fluxo, a proficiência. Olha aí o IDEB, né? Matrícula, quando a gente fala de fluxo de proficiência, já traz na nossa mente, né, professora Andresa, o IDEB da nossa escola. Mas eu vou além, não é só o IDEB. O IDEB é apenas um indicador que vai, assim, dizer como está justamente o equilíbrio entre a proficiência e o fluxo. Mas isso vai além. De fato, ver como é que está a nossa matrícula, se houve queda, se houve aumento, para a gente ver a demanda, para ver a necessidade de ampliação de novas turmas, ou redução de turmas, ver quais são as dificuldades, o que está legal. Então, esse diagnóstico escolar é primordial. Todo PPP tem que ter a identificação, missão, visão, princípios e o diagnóstico. Tem que constar lá para a pessoa que pegar aquele material saber que foi feito um estudo e que tudo que está ali não é em vão. Outro ponto, e lógico, todo projeto político, pedagógico, todo projeto em si, ele tem que ter objetivos claros. Tem que ter o objetivo geral e os específicos. E o que se quer desenvolver durante o processo ensino-aprendizagem. Lembrando que a professora Giovana trouxe uma coisa importante para a gente, entre outras falas, tudo que ela falou foi muito importante, mas é o resgate da aprendizagem. Né? O resgate da aprendizagem, onde a escola tem que ter como foco a aprendizagem. Né? E ela disse uma coisa, que o problema de ensinagem não é só o problema de aprendizagem. Às vezes, e muitas das vezes, a gente diz, esses meninos não querem aprender. E como será que nós, professores, estamos ensinando? Né? Então, quando a gente pensar, a gente tem que ser imparcial. Não só pensar no menino lá da fila que Jonathan trouxe, que é aquela espoleta que não para não usar outras palavras, né, que vem à mente aí, mas esse aluno, mas também nos nossos professores e em nós mesmos.
Como é que está sendo as reuniões de pais, se a gente está fazendo reuniões de segmentos, os nossos conselhos, está fortalecendo o nosso conselho. Outro ponto importante que está na segunda coluna, que é o ponto número 5, é a fundamentação teórica. Gente, para eu poder falar aqui, Pedro me forneceu alguns materiais, que todo mundo ali no grupo, a gente estava estudando antes de chegar até aqui, eu fui buscar nos fundamentações teóricas para isso tudo que eu estou dizendo. Porque, lógico que eu tenho minha experiência, e vocês bem sabem disso, que eu adquiri experiência não porque eu, Fabiana, sou autodidata, mas porque eu aprendi na partilha com vocês mesmos, que estão aqui comigo há mais de 20 anos. A maioria está aqui, já me conhece há mais de 20 anos, porque eu já estou há mais de 20 anos nessa rede. Então, nós adquirimos esses conhecimentos, e hoje eu sou a gestora que eu sou, graças ao alimento que eu tive no convívio com os meus pares, que são vocês mais diretamente. Então, mas nós precisamos ter um embasamento teórico para fortalecer e validar. Vocês lembram quando a professora disse tudo que a gente faz tem que ser legível, tem que ser legal? Aí volta para a legislação que Kelma trouxe, volta para as questões que Jonathan trouxe, e principalmente as questões que Pedro iniciou. Concepção pedagógica e de teorias de aprendizagem precisa estar bem definidas e bem claras, e dispositivos legais e normativos têm que estar aí e embasar a nossa proposta pedagógica. Tem que ter um capítulo exclusivo para as concepções. Que concepção de escola eu tenho e eu quero, e eu vou lutar para que ela seja concretizada. Quando eu digo eu escola, mas eu escola somos todos nós que estamos no chão da escola. É o diretor, é o coordenador, é o secretário, é a mãe do aluno, é o pai, é o professor, é o aluno, é o funcionário, o servidor. E a CIMED é um conjunto que faz com que essa fundamentação teórica ali, essa concepção seja bem definida, e a gente tem que estar bem claro isso no nosso PPP. Outro ponto é a proposta curricular e avaliação da aprendizagem. São pressupostos da BNCC e do currículo de Sergipe, todos os nossos PPPs tiveram que passar por essa reformulação, porque ele precisa se renovar, sim. Recomenda-se, no mínimo, a cada 2 anos, mas eu ainda digo, a todo ano, a todo final de semestre, a gente precisa pegar o nosso PPP e fazer uma releitura, fazer essa discussão no coletivo para ver se está bem, quais projetos a gente conseguiu, o que a gente já alcançou e o que a gente precisa alcançar. E nós precisamos, e tivemos essa necessidade de 2019 para 2020, adequarmos toda nossos PPPs à base, à luz da BNCC e do currículo de Sergipe. Outro ponto-chave importantíssimo é a gestão democrática. Então, devem ser tratados os princípios de liberdade, participação nos processos de decisão, valorização do magistério, conselho escolar e de classe. Né? Tem aí o Grêmio Estudantil, como o Jonathan trouxe, tudo isso tem que ser posto, os comitês, tudo isso tem que ser contemplado na proposta pedagógica da escola, até mesmo para dar legitimidade a esse processo todo. Então, isso tem que estar bem firme, que a gestão democrática está garantida dentro da proposta pedagógica. E a gente garante isso com a participação na construção desse PPP. E, por fim, outro ponto crucial que não pode faltar numa proposta pedagógica é o plano de ação. Esse é o que dá o arremate do nosso PPP, é onde lá está definido as ações com foco na aprendizagem, olha ela de novo, e na gestão administrativa, os prazos e responsável para a execução de cada ação. No plano de ação é onde a gente vai desenhar quais são as nossas metas, o que é que a gente pensa e quais são as ações que nós iremos desenvolver para alcançar tudo aqueles nossos objetivos que a gente traçou lá no início, para solucionar os problemas do nosso diagnóstico e para manter firme a visão, missão e os princípios
da nossa escola, para que a identidade dela seja preservada e para que a gente garanta a qualidade na educação para os nossos meninos, meninas, certo? E já estamos concluindo. A visão geral do PPP, nós precisamos do diagnóstico atual sobre a situação da escola, qual é a intencionalidade educativa da escola, que a gente precisa se perguntar, e qual o plano de ação para alcançar a intencionalidade educativa. E a visão do PPP, tudo deve ser compartilhado. Olha, Pedro me apresentou um material de gestão democrática participativa em busca da ação coletiva, que é todo escrito pela professora Ana Augusta Sampaio de Oliveira. Eu vou disponibilizar lá para vocês verem que texto maravilhoso. E ela disse, um dos seus trechos, ela começa dizendo assim: tudo deve ser compartilhado, responsabilidades, compromissos, ações, enfim, tudo o que caracteriza o trabalho educativo, o qual, por princípio e essência, inventavelmente deve se constituir como uma prática que exige o envolvimento coletivo. Eu acho que essa frase da professora doutora Ana Augusta traz muito bem aqui, e eu acho que faz um arremate para a nossa fala hoje à tarde. E eu queria também, com essa imagem de boas reflexões que a professora Giovana trouxe para a gente na sua aula magna, da gestão democrática na escola pública, nós temos limites, mas também nós temos possibilidades. Que se unirmos forças, assim como nós iniciamos antes mesmo dessa gravação, na acolhida, trazendo o Ubuntu, todos juntos conseguiremos sucesso, todos juntos alcançaremos mais de forma leve quando nós dermos as mãos, né? Como as professoras trouxeram nas suas falas, nos seus sentimentos iniciais, dizendo que se nós dermos as mãos, tudo vai ser mais fácil. Quero dizer que nós, enquanto CEMED, estamos aqui estendendo nossas mãos. E, a partir desse curso, vocês vão perceber que a gente vai estar disponibilizando todo o material que vai servir de ferramenta para nortear os trabalhos de vocês, nós colocaremos lá. Mas só não material frio e apenas no papel, mas também o nosso capital humano. Nós vamos estar aqui à disposição de vocês e, nesse momento, eu quero dizer que vou encerrar minha fala aqui, vou passar a palavra para o professor Pedro, que vai abrir agora um debate com a gente, que vai estar trazendo, ver se vocês têm algumas perguntas. Eu vi aqui no chat, né? A Luciana disponibilizou a frequência. Obrigado, professora Luciana. Eu não vi perguntas, né? Só uma que a professora Clecinha fez um comentário, não foi uma pergunta, mas que o professor Pedro também fique à vontade, professor, se quiser estar respondendo o comentário. E dizer a vocês obrigado por este momento, obrigado, e principalmente fiquem atentos, sigam todas as orientações para que o curso venha a fluir da melhor forma e com a maior tranquilidade possível. Qualquer dúvida, nos procure. Muito obrigada e lembre, a proposta pedagógica da escola é o carro-chefe para uma escola que tem a questão da participação e que garante a democracia. A gestão democrática se concretiza com a proposta pedagógica da escola. Muito obrigado, professor Pedro. Obrigado, Fabiana. Muito obrigado, Jonathan. Professora Kelma. Né? Na verdade, uma tarde muito satisfatória, né? Um pedacinho da tarde, na verdade. Começamos às 15 horas. Dizer da riqueza desse encontro, do quão importante é estarmos juntos, integrados e articulados. Né? Gestão democrática é isso, é pensar na escola, no chão da escola, mas articulado com tudo aquilo que demanda uma gestão participativa e uma gestão que acolhe as demandas de uma sociedade que vai para a escola com um conjunto de expectativas e com um conjunto de demandas que a gente não consegue, de hipótese alguma, mensurar se não for pela sensibilidade humana. Então, agradecer realmente,
não vi perguntas, a não ser a colocação da nossa colega, nossa querida Clecian. Isso no nosso encontro. Ontem, nós falamos exatamente da dificuldade que tínhamos de construir um curso presencial. Se fosse presencial, nós teríamos que estarmos fora da escola, e nós sabíamos que esse curso iria acontecer manhã, tarde, noite, né? Ou até mesmo dia de sábado, final de semana, enfim. Porque 120 horas é uma carga horária necessária, mas ela é densa, a depender do formato que você adota. Então, a escolha desses horários, entre manhã e tarde, é na perspectiva de ir mesclando. E óbvio que a gente sabe que todos temos compromissos, sim. Sei que muitos estão na escola, mas pensem na lógica de quem tiver um suporte, um apoio, que no dia do encontro, né, peça para que essa pessoa fique cuidando da escola e vocês, esse turno, vocês fiquem num ambiente que vocês possam, vamos dizer assim, estarem mais presentes do ponto de vista da efetividade, do acolher e do participar de tudo aquilo que a gente está propondo. Né? Nós desejamos muito que a gente avance cada vez mais, dizer que o curso ele foi feito e foi pensado para o gestor escolar da rede municipal de Nossa Senhora do Socorro. Todo o material que está sendo disponibilizado, ele vem dentro do eixo formativo, são leituras que nós consideramos obrigatórias, o que está dentro do eixo, né, dentro da estrutura né, no AVA, no eixo, mas é também, né, quando eu falo obrigatória, não é que há uma obrigatoriedade como se fosse algo forçado, não, é como uma necessidade. Né? A gente faz aqui uma apresentação do eixo, a gente traz aqui elementos que embasam esse eixo, mas a gente traz dentro desse eixo pontos também que são de experiências que nós vivenciamos na relação que nós temos com as escolas. Então, é muito importante que façam a leitura, é muito importante que abracem essas leituras. Vamos lançar um fórum com uma pergunta, interajam, participem, leiam o que o outro colega está colocando, um para o outro, né? Vejam se as respostas têm coerência ou se identificam com as escolas de vocês, porque trabalhar em rede, construir um trabalho em rede, é algo que exige de cada um de nós o esforço de pensar em rede. Uma coisa é quando nós pensamos sozinhos. Hoje, né, nós estamos ligados desde a semana anterior, fora o tempo que levamos para planejar. Eu quero dizer que esse curso foi feito com muito carinho, com muito amor, com um sentimento de positividade, buscando sinergia, buscando um acolhimento a vocês que estão, né, mesmo que já sendo gestores, mas vocês precisavam ser acariciados do ponto de vista não só teórico, mas da identidade que o curso poderia trazer. Né? A gente sabia que qualquer instituição em Aracaju ou em Socorro poderia fazer essa formação, mas foi um desafio da CEMED propor que essa formação fosse feita por nós. Nós temos técnicos na CEMED, eu estou repetindo, estou sendo redundante, mas é para reconhecer e ver o valor que a própria estrutura da CEMED tem com os profissionais que nela atuam. Nós não temos só a perspectiva do ser que é formado com uma graduação, com uma pós-graduação, com mestrado, com doutorado. Nessa realidade, as nossas escolas também vivem. Nós temos professores, nós temos gestores, nós temos pessoas que estão em diferentes áreas, que têm um preparo formativo, do ponto de vista do conteúdo teórico muito bom. Mas o exercício que nós temos que concretizar nessa gestão é pensar essa escola à luz da própria escola, mas na condição de fazer uma escola que traga resultados de aprendizagem. Não é? Lógico que quando o aluno aprende, quando a criança aprende, quando o jovem aprende, quando o adolescente aprende,
quando o adulto aprende em nossas escolas, a gente tem esse trato e tem esse retorno efetivo dos indicadores. Mas eu vou repetir a fala da professora Gil. Não há indicador que seja frio, não há número que seja frio. Por trás dos números, existem pessoas envolvidas. Existem os diretores, existem os coordenadores pedagógicos, os secretários, os técnicos administrativos, as merendeiras, os servidores de apoio, existem os alunos, os professores e as professoras, existe uma secretaria, existem conselhos de base que fazem esse sistema funcionar. Não há corpo que funcione apenas com o coração. Não há corpo que funcione apenas com a mente. Não há corpo que funcione apenas com um único órgão. Né? Esse corpo, para funcionar, ele precisa ser inteiro. E para funcionar bem, todos esses órgãos precisam estarem antenados, articulados, transmitindo essa sinergia que é necessária para se fazer uma escola pública de qualidade. Né? E para o quebra-braço, e para uma articulação que não avança, e para a discordância pela discordância, sem trazer um sentido real para o que a gente precisa construir no espaço da gestão pública, da nossa educação. E aí a gente tem esse zelo, esse carinho de sempre enfatizar que a rede municipal de socorro, ela tem uma identidade, que socorro tem identidade, que os professores têm identidade, que nós somos capazes de produzir, que nós somos capazes de construir, que nós somos capazes de sermos referência. Ser referência é ter a responsabilidade, né, de gestar. Vamos voltar para aquela concepção inicial que a gente discute quando a gente fala de gestar e de gestão. Entende? A gente é capaz de produzir com várias mãos uma escola que seja capaz de pensar e se articular com o sujeito que está ali para aprender. A nossa escola, a escola pública, a escola que eu estudei, a escola que muitos professores e professoras da educação básica estudaram, a escola que as camadas populares estão presentes, né, que são filhos e filhas da classe trabalhadora, precisa ser uma escola que seja melhorada a cada dia. E ela só é melhorada quando a gente busca na unidade, na articulação, no coletivo, na democracia, na força que existe do trabalhador, né, do professor e da professora e de todos os agentes envolvidos nesse processo, a coragem e a determinação de construir um espaço com um clima de escola que seja capaz de transformar as pessoas. Assim como transformou a minha vida e transformou a vida de tantos que estão presentes nesse curso. Nós temos uma pesquisa da CNTE, que é a nossa Confederação dos Trabalhadores da Educação, que eu creio que foi do ano de 2006, se eu não me engano, não tenho aqui a data precisa, mas que diz que 92% dos professores e professoras no Brasil vieram das classes populares. Né? Eu estou vendo aqui a imagem, a professora Maria José, que eu tive a oportunidade de estar na casa dela, nós tivemos o privilégio de conversar, e ela me contava como ela se tornou professora, como ela se tornou gestora e como ela se construiu dentro da comunidade dela, uma grande liderança, e que hoje tem uma escola, apesar de pequena, mas exatamente rica de afeto, de aprendizagem e de resultados. Não é? Então, assim, a gente sabe o que cada um tem como sua própria história. A gente sabe o que cada um tem na sua própria caminhada. Somos professores e professoras, né? Brancos, negros, pardos, índios, né? Nós somos uma diversidade representada no seio de um ambiente que está feito e pensado sistematicamente para educar. Para educar. E educar é uma responsabilidade muito grande. Muito grande. E cabe a cada um de nós assumirmos essa postura de gestar essa escola. Nós precisamos parir filhos e filhas de um país que nega as costas para quem é pobre, que nega as costas, que vira as costas para quem, infelizmente,
não teve nem nasceu em berço de ouro. E aqui eu não estou com discurso de esquerda, não. Eu estou com discurso de direitos humanos, de garantias, de efetividade do que é necessário para se construir uma escola em que as pessoas que entram nela, né, saiam de lá fruto de um parto, de uma gestação, né, construída pelas mãos de uma coletividade, para que exatamente essas crianças, adolescentes, jovens e adultos, né, dentro desse parto, mostrem para a sociedade o que nós podemos ensinar e o que nós podemos aprender. É essa escola que a nossa rede, que o nosso sistema de ensino prima. É como muito bem colocou a professora Kelma, nós precisamos recorrer às bases legais, nós precisamos fortalecer as nossas instâncias de participação, a gente precisa se encontrar, porque é no encontro das ideias, das concepções e daquilo que a gente acredita como sendo de melhor para mim, é aquilo que eu vou construir de melhor para o outro. Nenhuma mãe, nenhum pai, e todos aqui, eu acredito em sua maioria, têm filhos, mas quem não tem, tem irmão, tem sobrinho, tem primo, tem crianças que convivem na família. Ninguém olha para um filho, para uma filha e deseja o pior. Se nós não queremos o pior para os nossos filhos, por que é que nós não trabalhamos constantemente, mesmo com as limitações, para oferecer o melhor ao outro? Quando eu fui diretor, eu tinha muito cuidado, quando eu estava na escola, de acompanhar a merenda escolar. A escola é lugar para alimentar? Não. No meu ponto de vista, não. Mas ela é necessária, a alimentação escolar se faz necessária pela realidade socioeconômica que os nossos alunos vivem. E eu ficava observando exatamente como as merendeiras entregavam o prato de merenda às crianças. E uma vez, né, depois que terminou a entrega, eu fiz uma reunião com elas pelo comportamento de uma, que jogava o prato e cada um ia pegando. Quando eu estava lá, eu ia para a fila, era uma escola com 500 alunos por turno, e eu servia a todos os alunos, né, passando para eles da minha mão o prato. Porque tudo que a gente faz na escola, a gente educa. Tudo que a gente faz na escola, a gente ensina. Tudo que a gente faz na escola, a gente aprende. A gente aprende. Várias crianças, eu me emociono, eu estou começando a me emocionar, porque várias crianças me ensinaram a ser gente. Eu trabalhei numa comunidade muito complexa em Aracaju, fui diretor, na época que eu assumi, era a maior escola da rede em proporção de alunos. Eu assumi uma escola com 1.260 alunos, né, com um espaço limitadíssimo, e a gente tinha que dividir o intervalo, o recreio das crianças. E tinham crianças que estudavam primeiro, segundo, terceiro ano, que eram menores, a gente, por não ter muito espaço, a gente fazia 2 intervalos, 2 recreios. E pasmem, que tinha uma criança do segundo ano, que era irmã de uma criança do 4º ano. E eu observava, eu sou muito observador, e nos intervalos eu ficava junto dos alunos, porque sempre tem uma confusão, sempre tem um atrito, e você precisa, enquanto líder, gestor, se fazer presente nesse processo. Então, eu largava tudo na direção, e no momento dos intervalos eu estava ali com eles, seja com adolescentes, crianças, né? E no caso dos adultos, a gente tinha um momento de chegada na EJA, que era o jantar, e às vezes a gente acolhia, e eu estava lá sentado com eles jantando, conversando. Eu nunca tive problema com droga, nunca tive problema, e tinha droga na escola. Mas eu me dirigia e conversava, porque aqui a gente tem que fumar maconha, não é? E tem que ter esse diálogo aberto, dependendo da faixa etária. Mas voltando à criança, a criança do 2º ano e a criança do 4º ano eram irmãos, e eles levavam, às vezes, um pacotinho daqueles salgadinhos, tipo aqueles de queijo, tipo os Ruffles, mas não eram Ruffles, era aquele mais simples. E eu observava que a menininha, ela brincava, a do 2º ano, ela comia uma parte, eu não sabia dessa relação, ela comia uma parte, a metade, segurava na mão assim, fechava e ia brincar. E eu me lembro que uma vez eu me dirigi a ela e disse assim, minha líder, eu sabia o nome, eu já não me lembro, mas eu gostava de dirigir as crianças e qualquer pessoa pelo nome, e até hoje eu faço assim, na secretaria, eu conheço todo mundo pelo nome.
né? Da pessoa que está lá trabalhando na obra a quem está comigo ali no gabinete. Eu gosto de me dirigir às pessoas pelo nome. E aí eu me dirigi, perguntei, falei com ela. Aí eu disse, você não quer deixar que o professor guarde o seu lanche, não? Ela disse, esse lanche não é mais meu, esse lanche agora é da minha irmã, porque eu já comi a minha parte, e eu estou esperando ela sair para o recreio para ela comer a parte dela. Então, veja que dignidade, que sabedoria e que aprendizado eu tive. Que ética essa criança tem ao saber dividir, ao estar ali segurando e aguardando a sua irmã para passar a parte que era da irmã para ela. Claro que ela queria comer aquele pacote todo. Claro que ela queria comer sozinha. Mas o que a gente aprende com o aluno é a viver com ele, é a conviver com ele. E eu tive vários aprendizados. Com os adolescentes, eu tive experiências com adolescentes que tinham já uma característica da homossexualidade, e aí houve uma confusão na escola, né, porque a gente estava fazendo a festa, na época era a 8ª série, e quem estava organizando a festa eram 2 adolescentes homossexuais. E os alunos da 8ª série, eles planejavam, a gente sempre trabalhou de forma pedagógica os eventos, então eles planejavam, mas eles tinham obrigação de, no final do evento, passar o bastão para os alunos da 7ª série, com o projeto, com a experiência, com tudo, porque os alunos da 7ª série poderiam escolher por aquele evento ou não. E eles fizeram uma festa fantasia. E nessa festa fantasia, um dos adolescentes já grande, né, assim, com os seus 16 anos, um rapaz, e a menina da 7ª série, que a mãe era conselheira escolar, muito participativa, mas ela criou uma situação que disse que o menino ia fazer uma festa fantasia e iria agarrar os outros meninos do banheiro. E eu me lembro que eu estava na secretaria resolvendo a situação e a coordenadora ligou. Por quê? Repare o que é o exercício e o que é o protagonismo estudantil. Os alunos da 8ª série A e da 8ª série B, que estavam fazendo a festa, eram os anfitriões da festa, que tinham como convidados alunos da 7ª A, B, C, D e E, eram várias 7ª que nós tínhamos, fizeram uma manifestação com cartazes, foram todos de camisa preta, de luto, porque não admitiram a linguagem ou o formato, a maneira preconceituosa com que a conselheira escolar tinha atuado diante do evento deles. E eles foram, e aí ligaram, Pedro, chegue, porque tem aqui mais de 80 alunos na porta de fulana, e eles estão aqui em ato público. Eu olhei e disse, eu ri, né? Eu disse, que exercício democrático. Mas a gente precisa conversar com eles. Vá na porta, né? Coloque que eles já fizeram a manifestação, traga todos para a escola, que eu estou chegando aí, eu estava na secretaria. Peguei o carro e fui lá para conversar com eles, e ensinar que a gente pode sim se manifestar, que a gente deve se movimentar, mas a gente precisa, acima de tudo, respeitar. Né? Para se dirigir a alguém, a gente precisa respeitar. Então, assim, gente... Só por questão de ordem, viu? Faltam sim. 6 minutos para a conclusão, tá bom? Exatamente. Para as considerações finais. E aí eu gostaria de dizer que eu tive essa necessidade, diante da apresentação de hoje, de trazer essas experiências para dizer que somos iguais, que fazemos parte desse mesmo barco, que navegamos nas mesmas necessidades e que confluímos confluímos em águas que se unem e chegam ao mar. Nada neste planeta não está conectado. E vocês e nós estamos conectados o tempo todo, porque a gente tem uma sinergia que é pensar como professor, como professora, como educador e educadora, que almejam uma escola pública, sim, de qualidade. Não é uma escola pública do texto demagógico de qualidade. Então, eu vou encerrar minhas palavras, vamos passar para os demais membros, como Kelma, Jonathan, para as considerações finais, e Fabiana, e dizer que eu quero falar Pedro, eu estou muito feliz por este curso. Eu estou muito feliz por ouvir e por sentir o coração de vocês no processo. Me sinto feliz por conhecer cada um de vocês sem nenhuma demagogia, sabe?
passar pelos municípios, passar pelas redes, passar por qualquer instituição, é preciso passar com dignidade e respeito ao próximo. E vocês são pessoas que moram no meu coração, porque vocês são pessoas que nos respeitam. Desde o primeiro momento, existiu respeito e há respeito. O conflito, quando existir, é necessário, mas o conflito faz parte também da democracia. Bom, Kelma, sua fala, depois Jonathan e Fabiana. Um beijo a todos vocês. Obrigada, Pedro. Ratifico tudo que o professor Pedro colocou, e é assim que eu vivencio o dia a dia na Secretaria da Educação. E a tríade, eu posso resumir que a tríade da gestão democrática é esse conhecimento, né, que a gente tem que buscar, é o registro que a gente tem que fazer, os nossos registros diários, porque quando a gente é cobrado pelas nossas ações, a gente tem que ter nosso acervo, nossas anotações, e a decisão participativa coletiva. Então, eu resumo a minha fala, a minha participação, e me coloco à disposição de todos os colegas. Obrigada pela atenção. Obrigada, Kelma. Jonathan? Bom, só agradecer esse momento importantíssimo que a gente teve aqui, de troca de experiências, que a gente consiga compartilhar essas experiências. Maria Clara... Ela quer participar, você está vendo? Ela quer participar. Maria Flora não quer deixar aqui, mas é que a gente consiga, de fato, trazer os estudantes para construir esse dia escolar. Eu sei que muitos e muitas diretores, a maioria da nossa rede já faz isso no seu dia a dia, já é uma prática, já é um costume, já é algo que já é compromisso mesmo, mas que a gente consiga efetivamente incentivar ainda mais e ter esse protagonismo estudantil como algo, um exemplo da nossa rede municipal de ensino, né? Então, agradeço essa oportunidade e para todos os novos gestores, né, e aqueles que já foram reconduzidos, muito sucesso, nós estamos sempre à disposição. Obrigada, Jonathan. E olha, agora, para finalizar, vocês precisam ficar atentos, faltam 2 minutos, então vamos lá. Atentos aí a todas as informações agora. Nosso próximo encontro será dia 12, com o seminário, está lá, né? Todo o material que o Pedro já explicou nas diretrizes operacionais, está no portal. Dia 12 é o nosso próximo encontro com o seminário. Dia 14, o segundo eixo, né, formativo. Então, aí, Fabiano, o que é que nós teremos que fazer até o dia 12? Navegar no portal, ler todo o material que está lá, conhecer, rever os nossos vídeos. Vocês estão vendo que hoje à noite, a partir das 20 horas, vai estar disponível o restante do material e o material que foi exposto hoje. Vamos colocar lá no portal. E aí vocês têm uma tarefa, o dever de casa que eu coloquei aí para vocês, que foi justamente o fórum, a atividade número 2, porque a primeira foi vocês mudarem a senha de vocês, conhecerem o portal. A segunda atividade é essa aí, que vai contar aí para a gente estar fazendo uma autoavaliação e nosso diário de bordo no final, que é a atividade de participar do fórum. E lá no fórum vocês vão encontrar a seguinte questão: caro cursista, com base na leitura da resolução número 8 de 2019 do Comeso, que versa sobre as diretrizes para a reelaboração do PPP e seus instrumentos de execução, trace as ações necessárias para a implementação deste documento basilar para uma gestão democrática e participativa. Então, fica aí o dever de casa, é vocês interagirem lá de forma bem sucinta, não precisa fazer 3 laudas, nem um TCC, é apenas uma participação no fórum com alguma descrição escrita de como vocês pensam em implementar o PPP e deixar com que ele fique sendo visto e que ele não seja um documento de gaveta na sua unidade de ensino, tá bom? E, por fim, né? Olha aí a legislação chegando novamente. Saiu agora, fresquinho do forno, está aqui queimando na minha mão um decreto, e que todo servidor público vai ter que cumprir. Preste bem atenção, que isso vai afetar a escola também. Olha, saiu de acordo com o decreto 26.339, a partir de quinta-feira, 10 de fevereiro,
de 2022, será exigida a comprovação da vacinação contra a Covid-19 para o acesso e a permanência nos órgãos e ou repartições públicas no município de Nossa Senhora do Socorro, Sergipe. A vacinação a ser comprovada corresponderá à primeira e à segunda dose ou à dose única. O cidadão deverá apresentar o cartão de vacina para ter acesso a esses órgãos, impresso ou o certificado digital de vacinas disponível na plataforma Conect SUS. Além do comprovante vacinal, o indivíduo deverá apresentar documento de identificação com foto. Então, veja, para cumprir o que está na legislação, aí o decreto municipal, e aí já começa, já fica a dica, esse material está lá no site da prefeitura, vocês no Instagram, dê uma olhada, a gente vai disponibilizar ele, já estou colocando agora no grupo dos cursistas, então preste bem atenção, porque aí já começa a colocar em exercício o que Kelma trouxe para a gente hoje, tá bom? Então, fiquem com Deus, muito obrigada pelo acolhimento fraterno de vocês, e qualquer dúvida estamos à disposição. Lembre da atividade, fiquem com Deus, e até o dia 12, se Deus quiser, estaremos juntos aqui. Vou, neste momento, encerrar a nossa gravação, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus e até mais. Uma boa tarde para todos. Tchau. Boa tarde para todos.